Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade libertará. E eu fico às vezes imaginando, essa liberdade, ela não é uma liberdade fácil de se adquirir. A gente conhece a verdade liberta. Mas se você praticar essa verdade, na realidade, a gente pensa que ser livre é de graça. Não é não, tem um preço muito a pagar. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm um padrão de vida. O sistema religioso criou um padrão de vida, de comportamento, e esse padrão de vida, ele é estendido até para as pessoas que não estão dentro de um sistema religioso ou não participam de alguma agremiação religiosa. Portanto, quando a gente se define e se decide a seguir a verdade, ser livre, começam as perseguições, principalmente daqueles que fazem parte do sistema religioso ou fizeram parte e saíram encharcados com a doutrina, com os comportamentos ditados pelo sistema. Eu estou passando constantemente por metamorfose. A metamorfose, ela vai gradativamente. A gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Mas para isso requer a gente ser determinado a mudar. Eu digo isso porque muitas vezes a gente fica aprisionado num sistema, num comportamento. Aquele comportamento doentio, a gente sabe. Mas ensinaram a gente que é um comportamento correto, verdadeiro, e a gente fica vivendo uma vida hipócrita. Eu digo hipócrita porque você tem gostos que você tem que ser restringido por causa da sociedade religiosa, do sistema que ditou isso. Fica às vezes me imaginando começar com música. Eu estou falando a respeito de música. Késia é uma pessoa muito inteligente e ela faz letras de hinos maravilhosos. Mas só que ela tinha vontade, e tem a vontade, de ter sua liberdade na prática, a vida na prática. Porque a maioria desses que saíram do sistema religioso, ele fica aprisionado. Eles saíram o corpo, a prática, mas a cabeça continua funcionando dentro do sistema religioso, onde tudo é pecado. Ouvir uma música popular é pecado, cantar é um horror, e se for para dizer, produzir uma música secular, misericórdia, os céus acabam. Diz que a pessoa apostatou. É uma cultura medíocre, porque se as pessoas forem observar, nos seus antigos hinários da religião, as músicas que são ali cantadas não foram músicas caídas do céu, vindo assim. Foram músicas populares de então, e eles colocaram uma letra nova e todo mundo canta maravilhosamente bem, como se tivesse nascido letra, música, hinário, tudo caído do céu. E muitas vezes as pessoas ficam cantando músicas seculares do século XVIII e acham que é uma música puramente, estritamente criada para o mundo evangélico. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente vive numa hipocrisia. Eu vou contar uma historinha e vocês vão concordar comigo. Nos anos 80, deixa eu ajeitar aqui, nos anos 80, teve uma música que estourou de sucesso. Era a música aliás, nos anos 80 não, nos anos 70, mais ou menos, precisamente em 71, 1971. Eu passei por isso. Eu era pequeno, mas eu acompanhei. Uma música que estourou de sucesso era Jesus Cristo, de Roberto Carlos.
Uma letra belíssima. Quem observar essa letra é como se estivesse lendo o Apocalipse, né? Se você observar, eu não tenho ela de cor aqui, não, eu não sei. Mas a letra é belíssima. E em Jesus Cristo, essa música, Roberto Carlos estourou no Brasil inteiro com essa música. E eu que frequentava a igreja nesse tempo, eu fui proibido até de cantarolar essa música, porque dizia que essa música era do mundo. Era uma música que era do mundo, não era música de Deus e não devia a gente cantar. Resultado, hoje em dia todo mundo canta essa música sem nenhum problema, sem nenhuma censura. Por isso que eu disse que o sistema religioso é hipócrita. Aquelas músicas que cantavam na minha época, nos anos 70 e 80, dentro da igreja, hoje ninguém canta mais, porque ninguém aguenta mais. Ouvia aquelas músicas lentas, que era proibido até um toquezinho de bateria. Hoje já tem as músicas gospel pop, românticas. Ninguém diz nada. Tem até forró gospel, com a letra evangélica, todo mundo canta na maior tranquilidade. Eu digo, interessante, né? Na minha época isso aqui era um horror. Era a mesma coisa de você cavar a sua disciplina dentro da igreja, cantar uma música secular dentro, nos arraiais da igreja. Eu lembro que uns cantores vieram de fora e eles foram cantar uma música de Osés de Paula. E ele de violão, né? E é uma dupla, era dupla. E ele foi cantar 100 ovelhas, aquela música. Eram 100 ovelhas. Ele cantou, mas quando terminou, o ancião já estava no pé dele. Disse, olha, você está perdoado porque você não é daqui, você veio a primeira vez, está cantando essa música, mas nós temos muita música boa. A gente não precisa de tomar emprestado dessas porcarias, não. Você veja o tamanho da ignorância. A música 100 ovelhas é um hino, é uma história do filho pródigo. Está escrito, mas só pelo fato de não ser da igreja que eu pertencia, era tido como música lixo. Shirley Cavalhais estava estourada de sucesso naquela época. O pessoal chamava a música de peteca. Ninguém podia cantar. Na igreja só se cantava se fosse música do sistema religioso, o qual eu pertencia. Hoje, nós vemos os cantores gospel, de qualquer denominação, cantam, encantam e faz show. Ninguém diz nada. Sabe por quê? Porque costumes é uma coisa que muda com o passar das gerações. Mas a nossa integridade e consciência com Deus não passa nunca. Hoje, a gente tem a liberdade de dizer, graças a Deus, hoje eu estou liberto dessa mesquinhez, dessa fé fajuta, que não levou a nada, que muitas pessoas foram excomungadas da igreja por cantar essas músicas, tidas como músicas evangélicas, mas que não era música da igreja e era proibido. Muita gente foi disciplinado. E hoje essas mesmas pessoas que disciplinaram seus filhos, suas gerações, estão cantando e ninguém diz nada. E o que é que vai acontecer com aquelas pessoas que morreram, às vezes até fora do sistema religioso, por causa da hipocrisia de muitos? No dia 24 de junho de 1979, eu faço a ficha para entrar no tanque batismal da igreja de Garanhuns, uma cidade próxima. Aqui não tinha tanque batismal, então eu fui para lá. 24 de junho é o dia de São João, uma festa tradicional daqui da região do Nordeste. E no dia 23, que é véspera, eles fazem todas as festas, as comemorações, assim, das fogueiras, assar milho, faz pamonha, aquelas festas típicas.
E quando eu me defini a me batizar no dia 24, as pessoas da igreja disseram: agora cuidado, você não pode sair de casa para não ouvir essas músicas mundanas, que eram as músicas de forró, as alegrias dos festejos juninos, as pamonhas, até espiga de milho, que a gente assasse na fogueira, a gente não podia comer, que era comida sacrificada a ídolos. Imagina, eu vivi esse tempo. Você pode não ter vivido, mas eu vivi esse tempo. E hoje, aqui no Nordeste, as pessoas fazem até fogueiras na frente de casa para assar milho e comer numa boa, sem nenhum preconceito, nem nada. Eu fico assando milho, comendo e conversando essas histórias engraçadas. No meu tempo, se eu fosse fazer um negócio desse, eu era disciplinado da igreja. Sabe por quê? Porque costumes passam. Essas ideologias baratas, farisaicas passam. O que não passa é o nosso livre-arbítrio. Eu mesmo sendo proibido de cantar essas músicas, eu ouvia nas escondidas. Mas eu ficava na janela para ver se vinha algum irmão da igreja. Porque se chegasse eu corria e baixava o volume do som. Porque eu estava vivendo uma hipocrisia. E a graça estava muito longe de mim. Hoje, graças a Deus, eu me libertei do sistema e hoje eu estou livre para ouvir a música que eu quiser e achar bem. Que não seja pejorativa, que não seja uma música com letras duplo sentido, que sejam música que nos inspire, nos eleve. Pode ser qualquer uma, porque foi Deus que deu a inspiração para todas essas pessoas fazerem suas modas, suas canções, e todo mundo cantarolar. Como diz um adágio popular, diz: quem canta, seus males espanta. Mas na cabeça do crente de antigamente era só para cantar hino e louvor. O que é louvor? Louvor é uma coisa que engrandece o Criador, que você se alegra. E a dança? A dança, meu irmão, a dança é uma coisa que está dentro das Escrituras. Os antigos dançaram. Mas dançaram hinos. Pois, e por que hoje não pode? Se você pegar um hino do Inário e for dançar, é um sacrilégio. E antes podia. É tudo hipocrisia, comportamento fora do contexto e que não leva a nada. O que eu quero deixar nessa mensagem é o seguinte: é sobre umas músicas que Kézia Vieira colocou de forró, com letras belíssimas. Eu acredito que ela vai pagar um grande preço por isso, assim como eu pago diariamente. Eu tenho um canal que ele é eclético, tem música, tem forró, tem hino, tem pregação, tem tudo. Aí eu disse que ninguém entende o que é que tem nesse canal. Tem, sabe quem? Eu. É eu. Você é um ser que é múltiplo. Você gosta de música, você gosta de comidas típicas, você gosta de festejos, você gosta de alegrias. E por que não expressar isso? Ficar retido, preso, no meio de uma hipocrisia que não leva a nada. Eu sei que Kézia vai pagar o preço. Talvez já esteja pagando. Agora eu digo uma coisa: onde abundou a censura, superabundou a graça. E a graça de Deus, ela é suficiente para respeitar os nossos gostos. Não é obrigado que eu goste de tudo, não. Existem músicas que eu não gosto. Existem músicas de forró que eu não gosto, porque ela tem duplo sentido e não inspira ninguém. Mas existem músicas da terra, músicas folclóricas que a gente nos eleva a uma tradição saudável. Não tem problema, pode se cantar tranquilamente. Então eu estou passando por aqui para desabafar um pouco com vocês. E quando a gente diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é libertar desses chavões, dessas doutrinas podres e baratas que não levam a nada. Uma doutrina que é dirigida pelo homem,
que gosta de tudo que a gente gosta e ostenta não gostar para a gente ser um seguidor bitolado. Mas nós devemos agir pela nossa consciência. Como diz o apóstolo Paulo, rogo pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso culto racional, da razão. Eu devo ouvir, eu devo fazer, eu devo praticar tudo que minha razão fala e passa pela censura. Porque é isso que Deus aceita. Um louvor de gratidão do coração e não da hipocrisia de uma tradição barata, de uma religião que não mudou ninguém, pelo contrário, só denegriu a nossa fé e a nossa inteligência. Hoje eu posso dizer, verdadeiramente eu sou livre. Livre em Cristo. Quando eu falo livre, eu não estou falando libertino. As pessoas da religião confundem liberdade com libertinagem. Livre é você escolher o que é melhor e o que não é. Libertino é você se depravar. Não é necessário isso. A depravação vem pelo fato de o indivíduo se sentir condenado. Diz, já estou condenado mesmo, a igreja me condenou porque eu estou ouvindo isso aí, eu vou cair na gandaia. E isso chama irracionalidade. O culto da razão é aquele culto que a gente faz, que a gente canta, que a gente escuta, que a gente participa, mas com a nossa fé tranquila de que não estamos ferindo os princípios de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós sejamos pessoas livres na graça. Graça, sabe o que é graça? É liberdade de ir e vir, de ouvir ou deixar de ouvir, de comer alguma coisa ou deixar de comer, de festejar alguma coisa e deixar de festejar. O sistema religioso é tão hipócrita que ele condena os festejos juninos, porque diz que é culto pagão, e comemora Natal, Semana Santa, que vem do paganismo. Vamos crescer na graça e no conhecimento e vamos raciocinar, saber onde a gente está andando e vivendo. E vamos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe.